Teresina. E ele perguntava e ninguém se levantava para ir. E chegou um tempo em que eles disseram, nós vamos. E vieram para cá, irmãos, perderam um carro, na vinda para cá sofreram um acidente, deu PT no carro, o carro ficou destruído. Mas graças a Deus um fio de cabelo não foi tocado, nem deles dois, nem dos filhos. Está ali o Arthur para contar a história, né? Para quem não sabe, Arthur, que é um dos nossos bateristas, é filho da Rossana e do pastor Judivan. E aí depois que eles estiveram aqui, irmãos, durante 12 anos, pregando a palavra, lançando os alicerces, os fundamentos, trazendo para o povo aqui uma palavra que libertava, uma palavra que tirava você da ideia de que Deus coloca na prova, coloca na moinha, de que Deus quer que você viva miserável, pobre, doente. E lançando sobre nós uma palavra que dizia, olha, Deus é bom, Deus cura, e Ele curou por meio de Cristo. Deus não quer que você viva na miséria, Deus não te fez pecador, Deus te fez justo. Lançando essas palavras, queridos, trazendo libertação ao povo. Como um dia pastor Bud ouviu, vá até o Brasil e liberte o meu povo com a palavra da fé. Eles ouviram um dia e vieram para o Piauí libertar o povo do Piauí com a palavra da fé. E hoje você está aqui, irmão, e a pergunta é, o que você está fazendo com o que você está ouvindo? Porque um dia nós estávamos no Ceará, em Fortaleza, servindo ao Senhor, pregando lá, liderando lá, pastoreando lá, fazendo nosso trabalho lá e fazendo bem, graças a Deus por isso, com a nossa vida estável, junto da nossa família. E um dia o Senhor disse para a gente sair de lá e vir para cá. E a questão que eu pergunto às vezes, assim, olhando para a história, é se não havia alguém aqui que pudesse dizer sim ao Senhor, ao ponto de Ele precisar tirar a gente de lá para vir para cá. E graças a Deus, irmãos, nós dissemos sim e obedecemos ao Senhor para estar aqui hoje. Amém. E talvez você não conheceu o pastor Judivan e Rossana, pastor Bud e Mamandinha, talvez você não conheceu essas outras pessoas, mas hoje você está nos conhecendo. E a questão é, o que você vai fazer depois da gente? Porque legado é exatamente isso. Quando a gente vai olhar o significado da palavra legado, no dicionário Priberan, fala que é a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma coisa determinada. Tem uma outra versão que vai falar que é você deixar um bem ou uma missão confiada a alguém, a uma pessoa, quando alguém está prestes a partir, a sair de cena. Em alguns lugares, quando alguém está prestes a morrer. Há um outro sentido que é o figurado, que é do sentido de legar, é deixar um legado, é você transmitir algo às gerações que se seguem. Legar é deixar por herança, é transmitir. E esses homens e mulheres que passaram antes de nós, irmãos, eles estão nos transmitindo algo. E num dia como o Dia Verbo da Vida de Missões, a gente está tentando transmitir algo para você, tentando dizer para você assim, olha, você precisa levantar o seu coração em chamas e amor pela missão que nos foi dada, não somente quando a gente não estiver mais na cena, mas já de agora despertar isso em você, aonde você está, fazendo o que você faz, e se dispondo também, caso seja necessário, a ir para um lugar que você não gostaria de ir, para pessoas que você não conhece e não ama ainda, para um lugar que você não gostaria de estar, fazer uma coisa que você não gostaria de fazer, mas simplesmente pelo entendimento de que sua vida não é mais sua. Eu poderia, irmãos, dizer, na época que o Senhor nos falou para vir para cá, eu poderia dizer, eu não vou, porque minha terra é aqui, a minha origem é aqui, a minha família está aqui, minhas coisas estão aqui, minha casa é aqui, meu trabalho é aqui, minha faculdade é aqui, eu fico aqui. Mas minha mãe me ensinou que a minha vida não era minha. Minha mãe me ensinou a servir a Deus. Meu pai me ensinou isso, e eu aprendi isso na igreja, que eu servia ao Senhor, servindo as pessoas e obedecendo a Ele, mesmo que eu não quisesse ou não gostasse, mesmo no dia que era desconfortável, mesmo no dia que eu tinha dor de cabeça, mesmo no dia que o pneu do carro furava, mesmo no dia que eu não tinha dinheiro para passagem de ônibus, mesmo no dia que eu estava com algum problema ou alguma dor, eu ia para o culto, porque eu pensava, se o Senhor me chamou para fazer algo para Ele, eu preciso fazer agora, na condição em que eu estou, porque se o diabo souber que isso me para, ele vai sempre fazer isso para me impedir de servir ao Senhor. Então a gente aprende isso, irmãos, isso é legado. Isso é o que é nos dado por herança. Isso foi entregue a nós. E quando a gente aprende sobre isso, irmãos, a gente não fica mais do mesmo jeito. A gente não vive mais para nós mesmos. A gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo, irmãos.
Salmos, no capítulo 145, no verso 1, diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, eu bendirei o teu nome para todo sempre. No verso 2 fala: todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. A pergunta é: você está louvando e bendizendo o Senhor todo dia ou só no domingo quando vem para o culto das 6? O salmista segue falando: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Talvez uns de nós disseram hoje: o Senhor é muito grande, o Senhor é muito bom, a grandeza de Deus não tem limites. Está tudo bem, a gente dizer isso faz parte, reconhecer quem Deus é. Mas o verso 4 chega, e o verso 4 diz assim: uma geração contará a outra geração a grandiosidade ou a grandeza dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Irmão, a Bíblia está dizendo que uma geração vai contar para outra os feitos do Senhor e as grandezas deles. A questão é, nós estamos tendo uma geração passando a outra. Sabe, eu me alegro, meu coração ferve, irmãos. Eu estive no Life Camp ministrando para os adolescentes. É bom dizer isso, que eles estão lá no culto deles, eles nem vão ouvir. Eu estive lá no acampamento de adolescentes em julho, ministrando para os adolescentes, irmãos, e meu coração fervia de alegria e de paixão pelo Senhor, em ver que uma geração de adolescentes que tem menos da metade da minha idade já está vivendo e andando nos passos daquilo que um dia também me salvou. Isso é graças a um casal que decidiu dizer: bom, os adolescentes são uma área que ninguém está interessado, são um grupo de idade que ninguém quer, que ninguém considera que é bom, todo mundo acha que eles são um problema, mas a gente acredita neles, a gente acredita que a gente pode trabalhar com eles, a gente vai fazer algo por eles e a gente vai começar a liderar eles. E está lá Daniel e Gabi fazendo o trabalho deles com os adolescentes. Da mesma forma que a gente tem Carol e Dantas fazendo com os jovens, o que um dia nós fizemos. Eu e meu marido lideramos jovens durante muitos anos, mais de 10 anos. E um dia nós precisamos passar o bastão para eles. Ei, queridos, a questão é, um dia o bastão precisa ser passado, como um dia foi do pastor Bud para o apóstolo Guto, que hoje é o presidente do Ministério Verbo da Vida, como um dia o pastor Judivan precisou passar o bastão para mim e para o pastor Fábio. Um dia, irmãos, nós não sabemos o que Deus vai mover e como vai fazer. A gente nem imagina o que Deus quer fazer. Mas a pergunta que vem ao meu coração em falar e trazer num dia em que a gente está falando sobre legado missionário é: se Deus hoje ou amanhã disser: Samer e Fábio, agora eu quero que vocês entreguem o bastão a alguém e vão fazer aquilo que vocês têm feito para mim em outro lugar. Eu pergunto: quem irá? Quem irá por nós? A quem nós enviaremos, a quem nós daremos o bastão, irmãos? Quem será que vai estar pronto a segurar esse bastão e dar seguimento e contará a uma outra geração aquilo que o Senhor tem feito? Porque a Bíblia diz: uma geração contará a outra a grandiosidade ou a grandeza dos feitos de Deus. E sabe, irmãos, nós temos nos gastado e nos desgastado no sentido de fazer com que outras pessoas peguem aquilo que está conosco. Meu marido e eu não temos interesse em reter conhecimento, sabedoria, experiência e nem treinamento em nós. Nosso desejo é como um dia o pastor Bud fez para o apóstolo Guto, que um dia ele foi ensinando a ele: Guto, faz assim, Guto, não faz assim, Guto, fala assim, não fala assim. Quando nós viemos aqui ou nos bastidores dizer: faça assim ou não faça assim, a gente está transmitindo a você um legado, a gente está deixando em você uma herança, a gente está dando a você uma contagem sobre os feitos do Senhor que vieram antes de nós. A gente está fazendo o que a Bíblia diz, de uma geração anunciando a outra. Irmãos, e a pergunta é: vai parar em quem? Porque é muito bom a gente estar sentado e ouvir a palavra. Eu também fico aí às vezes. E um dia eu estive aí sem precisar nunca estar aqui. E era ótimo poder estar aí sem precisar estar aqui. Mas o Senhor não me chamou para ficar só aí. Ele me chamou para fazer alguma coisa para tirar você daí. E não há nada melhor do que fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Não há nada melhor. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Aonde você quiser. Fazendo do jeito que você quiser. Mas você nunca vai ser tão realizado e tão plenamente feliz quanto você vai ser se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. O melhor lugar do mundo, irmão, não é um lugar geográfico, não são as Ilhas Caimã, as ilhas na Grécia, não é você ir para o Caribe, não é você ir para Paris, não é você estar em Londres, não se trata de um lugar geográfico, irmãos. O melhor lugar do mundo é a vontade de Deus para nós.
Eu podia estar com a minha família, com meus pais, nós podíamos estar lá agora mesmo, desfrutando da vida em família que é maravilhosa. Podíamos estar vivendo nossas vidas do jeito que Deus primeiro nos chamou. Mas, irmãos, eu vou te dizer, eu nunca seria plenamente feliz vivendo longe daquilo que Deus me chamou a fazer. E Deus está chamando você a fazer alguma coisa também nessa noite. Esse dia, irmão, não é só para a gente ficar lembrando o que o pastor Bud fez. É para que acenda dentro do nosso coração algo para a gente fazer. Eu detestava os cultos de missões. Estou confessando meu pecado, posso? Glória a Deus. É um testemunho. Eu achava uma bobagem. Para que falar de missões se o povo não prega nem para o vizinho? Estava certa. Eu pensava, para que falar de missões? A gente não já tem uma missão enorme para fazer aqui? Estava errada. Sim, é fato. Muitas pessoas querem ser missionárias em campos transculturais, em lugares de outras nações, mas não têm feito o básico na sua igreja local e nem perto dos vizinhos onde ela mora. Perto dos vizinhos que ela tem e onde mora. Tem gente que quer ser missionário na África, mas não vai no sertão do Piauí, no interior do estado, ver qual é a situação crítica e caótica que tem lá. Está errado, irmãos, isso, está errado. Agora, a gente não pode, por causa do erro de uns, deixar de falar do conserto que Deus tem para todos. Então, por isso a gente fala de missões. E aí, um dia, eu lembro que nos cultos de missões, eu achava que era uma bobagem fazer missões. Achava que não tinha necessidade disso. Afinal de contas, todo mundo sabe, tem que fazer missões. A gente tem que orar por missões, tem que contribuir com missões. Eu pensava isso aí, tudinho que você pensa. E um dia Deus me fez missionária. Um dia Deus disse, vá. E sabe o que eu desejo para você? É que dentro do seu coração, um grande e alto vá brote. Para que você entenda que falar sobre missões não é uma coisa desnecessária. Para que você entenda que falar sobre missões, pregar sobre missões, fazer missões, investir em missões e orar por missões não é bobagem, mas é a vontade que Cristo deixou expressa em seu último mandamento para nós. Eu falei sobre os ides de Jesus. Eu disse para você que Jesus ele teve alguns ides. No Novo Testamento a gente vai ver algumas passagens, em Mateus mesmo, a gente vê pelo menos uns 4 ou 5, em que Jesus diz algum ide. Por exemplo, em Mateus 11, no verso 4, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que foi que o povo fez quando ouviu Jesus dizendo que tinha que ir e anunciar a João alguma coisa? Foi lá e anunciou a João aquilo que Jesus tinha mandado anunciar. Porque para eles era assim, ó, se Jesus disse vá, eu não preciso questionar, basta só eu ir. Mas a gente vê, irmãos, a dificuldade do povo obedecer um comando simples. Por exemplo, se a gente disser assim, bote as cadeiras alinhadas com a distância de 4 dedos. Aí tem alguém que acha que é melhor botar com 3, aí começa a fazer com 3. E a gente pergunta, por que você está fazendo com 3? Não, porque eu achei que era melhor, porque estava assim, o espaço estava desse jeito ou desse outro. Mas a gente não pediu para botar com 3 ou foi 4? Foi 4. Então faz aquilo que foi pedido. Então, quando Jesus dava um id, um comando, esse id era vá e faça tal coisa, vá e diga tal coisa, todo mundo fazia o que Jesus falava, porque sabia, o mestre mandou. Se o mestre mandou, eu não vou questionar. Posso ouvir um amém, gente? Em Mateus 21, verso 2, você também não precisa abrir, você pode só anotar, porque eu vou ser rápida nessa parte. Diz assim, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Jesus está dizendo, desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. O que foi que Jesus disse agora? Vá ali, pega um jumento, filho de uma jumentinha, e traga ele emprestado. Se alguém perguntar alguma coisa, diga que o mestre está precisando, mas que ele devolve. E aí alguém vai lá e faz exatamente o que Jesus pediu. Vai atrás de um jumento, filho de uma jumentinha. Aliás, exatamente, um jumentinho. Um jumento, filho de uma jumentinha. De uma jumenta. Você entendeu? E ele diz, solte a jumenta e traga ela para mim, que eu estou precisando dela emprestada. E alguém vai e faz exatamente o que ele disse. Vai lá e encontra uma jumenta e com ela um jumentinho. Mas a questão é que era um jumentinho, filho de uma jumenta. Fique tranquilo, está tudo certo. Porque todo jumento só nasce da jumenta. E
alguém vai lá e faz exatamente o que Jesus disse, irmãos. Ninguém vai perguntar se é para fazer de outro jeito. Ninguém vai lá e pega um cavalo. Não, porque, rapaz, é melhor a gente pegar um cavalo desses que são da melhor classe, da melhor raça, porque aí ele vai andar mais rápido. E se o mestre vai precisar dele, é bom que seja um cavalo rápido. Ele não pediu um cavalo, ele disse o jumento. Vamos lá, vamos seguir. Mateus 26, no verso 18, vai ter um outro ide de Jesus. Ele diz, e ele lhes respondeu, ide à cidade, ter com certo homem, e dizer-lhe, o mestre manda dizer. Quem mandou? O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara. Eles fizeram como quem, gente? Como Jesus mandou. E prepararam a Páscoa. Eles fizeram exatamente conforme o ide de Jesus. Fizeram exatamente, a gente sabe que fizeram tanto, que lá foi o local escolhido por Jesus para ser a última ceia. E lá eles celebraram a última ceia deles, ele e os discípulos. Né? Aquela ceia onde, inclusive, perguntam quem é o traidor, Jesus revela ali. Aquela cena toda, né? Que não tem nada a ver com aquela imagem que a gente vê muitas vezes pintada em quadro, mas que foi um cenário de ceia, como ali também é apresentado. Outro texto. Mateus 28, no verso 9, diz, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, quem foi que disse, gente? Jesus lhes disse, não temais. E em seguida ele disse, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Quem foi que disse? O que foi que ele disse? Ide. Amém? Está aí? Esses são os ides que aparecem mais importantes, mais pertinentes para a gente aqui. Mas tem um último ide de Jesus, irmãos. E no último ide, Jesus pega lá em Mateus 28, também no capítulo 28, só que agora no verso 19, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele diz, ide, portanto. O que foi que Jesus disse, gente? O que ele disse? Vamos lá? Ide é ordem, ide é vá, ide é imperativo. Não é uma escolha, uma opção, mas é um mandamento, é uma comissão. Jesus está dando a você e a mim uma missão aqui. Ele disse, olha, vão, portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Só do Brasil? Só do Piauí? Só de Teresina? Não, de todas as nações. Aí eu te pergunto, irmãos, tinha como aqueles discípulos, especificamente os 12, que estavam ouvindo aquilo de Cristo, fazerem exatamente o que ele estava dizendo, indo para todas as nações, naquelas circunstâncias, naquele tempo? Não. Então, quando Jesus deixa a missão, que a gente chama de grande comissão, para os discípulos aqui, ele está dizendo isso porque ele está falando, olha, daqui por diante, vocês precisam cumprir isso que eu vou dizer. Se vão ser vocês ou vão ser aqueles a quem vocês chamarem, não importa, mas vocês vão precisar fazer. E é assim que isso vai se passando de uma geração a outra geração. É assim que a gente vai sendo levantado e levantando. Para que as pessoas entendam que aquilo que o Senhor nos deixou não foi algo que parou nos 12, não foi algo que parou nos 11 ali depois que Judas morre, nem tampouco quando ficam os 12 de novo depois que Matias é levantado. É algo que precisa ser perpetuado, irmãos. E a Bíblia vai nos dizer como é esse ide. E ele fala, olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente fala assim, irmãos, o batismo nas águas que teve ontem aqui é um mandamento. Não é uma escolha, a gente precisa fazer. E não só a gente precisa se batizar, mas a gente precisa batizar outros. É porque a gente está cumprindo a ordem que Jesus deixou. Do mesmo jeito que ele mandou pegar a jumenta, do mesmo jeito que ele mandou avisar lá para João o que estava acontecendo, do mesmo jeito que ele mandou avisar para os irmãos dele, do mesmo jeito. E aí ele segue dizendo no verso 20, ensinando-os como é que a gente vai fazer esse ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é somente algumas, nem somente outras, mas todas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que isso significa, irmãos? O ide não tinha uma data de validade, não. Não era só para aquele tempo, não. Quando a gente ouve aqui dizer que o pastor Bud, como no vídeo que estava sendo exibido, divulgando o Dia Verbo da Vida de Missões até a semana passada, a gente viu uma voz do pastor Bud dizendo assim,
O verbo da vida vai para todas as nações. E em seguida falava sobre alguns países onde nós já temos um verbo da vida, irmãos. Aquilo, se não mexe com você ao ponto de te deixar emocionado, irmão, tem algo errado. Porque quando eu vejo o pastor Bud falando aquilo, e eu vejo os missionários brotando num país, depois em outro, depois em outro, depois em outro, a gente vai para as conferências de ministros e as reuniões de pastores, quem já foi sabe do que eu estou falando, e chega lá e eles começam a mostrar onde nós temos missionários. A gente tem a oportunidade de conhecer alguns dos missionários em outros países, que conversam com a gente, falando ali diante do povo todo que está participando da conferência, falando de como está o trabalho e a missão onde eles estão. A gente tem a oportunidade de ofertar na vida desses missionários ainda lá, enquanto estamos lá na conferência ou na reunião. E quando a gente ouve aquilo, irmãos, se isso de alguma maneira não mexe, não arde no nosso coração, não mexe com a gente, irmãos, então a gente entendeu tudo errado. Está tudo errado. Se não te alegra, olha, outro dia teve uma pessoa aqui, nascendo de novo aqui, quando a pessoa de novo, recebe Jesus, ou mesmo quando a pessoa está sendo curada, ou está se reconciliando, a gente chora, irmãos. Sabe por que a gente chora e se emociona? Não é porque a gente é mole, é besta, não pode ver nada que chora. É porque a gente está na presença de um dos maiores milagres que existem. Uma pessoa está nascendo de novo. E você está lá olhando para um e olhando para o teto, pensando na hora, porque o culto não acaba, querendo ir logo comer o lanche lá da cantina, ou pensando na pizza que você vai comer com sua família depois que sai daqui, pensando assim, rapaz, eu tenho que ir embora, porque está demorando muito o culto. Tá não, irmão, está demorando nada. Quem está demorando é a gente, para entender que Jesus já deixou uma missão e a gente não está cumprindo. Tem que alegrar a gente, tem que animar, a gente tem que mexer com a gente, irmão. Não pode a gente ficar indiferente, pensando só assim, se fosse a minha família, se fosse meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu cachorro, eu ia me alegrar. Não, irmãos. Jesus não amou só uma parte da nossa família, não. Jesus amou o mundo inteiro. A gente tem que se emocionar, tem que se alegrar, tem que interceder. Sabe uma coisa que eu quero lhe ensinar? Na hora do convite para o novo nascimento, quando a gente começa a falar aqui, olha, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é para você estar pensando se sai já para ir lá fazer o que você tem de fazer, não. É para você estar orando em línguas, intercedendo, para que uma vida seja gerada. Sabe, como aquelas parteiras que ficavam ali pagiando a grávida antigamente, enquanto a grávida não tinha criança, elas ficavam ali do lado, ajeitando a grávida, vinha, fazia alguma coisa para confortá-la, para deixar melhor, aí via se já estava perto ou não estava, aí ficava ali, olha, vai dar tudo certo, animando, apoiando para poder a criança nascer. Querido, se vai nascer uma criança, tem que ter os parteiros e parteiras. Precisa ter a gente para tentar fazer isso ser mais fácil, tentar fazer isso ser mais leve, tentar facilitar para esse processo acontecer, mas a gente não está nem aí, porque não é com a gente. Entendemos tudo errado, dá vontade de dizer assim, Jesus, zera aí, dá um restart. Só que não dá para fazer isso, porque a Bíblia já diz que ele fez tudo o que tinha de fazer. A parte que falta agora é a gente sair daqui, ser arrebatado. E depois disso vai vir a grande tribulação, que não é para a gente, depois disso vai vir o juízo, e só depois a gente vai desfrutar do estado eterno. Mas aqui o que dava para ele fazer, ele já fez. Agora está com quem a bola? Não, com nós não. Vamos lá, vamos responder direito. Diga, está comigo. Assuma a bronca. Assuma a responsabilidade. Usa na linguagem moderna, assuma o seu BO. Porque é muito bonito estar com a gente. Aí se é da gente, não é de ninguém. Eu sei dessa conversa, irmão. Você sabe o que eu estou falando. Porque se é de todo mundo, então não é de ninguém. Não, é do fulano, é do Gabriel, que está ali sentado, é do Dantas, que é pastor, é do William, que é outro pastor, né? É da menina que é ministra de louvor ali, a Maritza. É deles. É de todo mundo, é da gente. Não, é meu. Diga, é meu papel. Assuma, diga. Deixa Deus saber. Bora, cadê os corajosos? Porque eu sei que ainda tem uns que ficam... Entendeu nada de cristianismo. Entendeu nada de igreja. Você está achando que igreja é um lugar para você receber suas bênçãos. Sai fora dessa ideia, irmão. Está tudo errado. Está tudo errado. Deixa esse tempo aí, vai, reflete um pouquinho. Pensa aí, o que você está fazendo hoje? Para quem você está pregando? Para quem é que você tem falado do amor de Deus? De que maneira você está disposto a largar tudo que você tem aqui? Porque a gente às vezes fala sobre a importância de a pessoa entender que missão você faz aonde você está.
Mas, irmãos, nós precisamos entrar numa nova estação no Verbo da Vida em Teresina, onde a gente sai dessa ideia de que a gente tem só que ganhar o Piauí. A gente também tem que ir para as nações. Eu quero saber, cadê os missionários que vão sair de Teresina para o mundo? Vamos enviar, irmãos. Nós estamos apoiando quem já está lá. Nós estamos apoiando pessoas que já estão aqui. Nós estamos apoiando a obra, por exemplo, no Promorá. É uma missão lá. Se você já foi no Promorá, eu desafio você, que é da sede, ir visitar o Promorá um dia desses. Vá lá, para você ver qual é o cenário que eles estão cultuando, com quantas pessoas eles estão fazendo o culto acontecer, em que circunstâncias, em que cenário de conforto ou desconforto. Porque você fica aqui alguns minutos sem ar-condicionado, já começa a sentir o calor. E lá? Você já foi ver como é? Aí, quando a gente levanta uma oferta aqui de gente, vamos ofertar um valor, porque a gente está precisando fazer algumas coisas no Promorá. Aí você vem me dar aqui na oferta R$5, irmão. Vai fazer o que com R$5? Compre um ar-condicionado com R$5 para a sua casa? Compre, que eu quero ver. Mas você quer que a igreja compre. Tem que levantar alguém e dizer assim, ei, tem uma missão lá, tem uma obra lá, tem. Pois eu vou ser a pessoa que vai dar os ar-condicionados. Pode botar aí que eu compro 2 logo. Precisa a gente se levantar, irmão, e dizer assim, pois eu sou a pessoa que vai dar o forro. Sou eu que vou comprar o ar-condicionado da sala das crianças. Sou eu que vou botar a pintura todo dia no prédio. Sou eu que vou investir na fachada. Irmão, tem que se levantar e é a gente. Aí você fica aqui dentro desse aquário lindo, todo iluminado, todo bem preparado para você respirar direitinho aqui dentro. E esquece que lá fora tem gente nadando na lama. É sério, irmãos. Eu fui lá ministrar no segundo culto, no primeiro, no horário do segundo culto aqui no domingo passado, lá no Promorá. Irmãos, eu fiquei tão alegre. Fiquei tão alegre que se eu pudesse, eu estava pregando era lá hoje. Se você não cuidar direitinho, eu vou pregar só lá. Porque eu fiquei, rapaz, esse povo precisa da palavra que a gente tem que investir nessa obra, a gente tem que fazer mais por eles, a gente tem que ajudar mais a eles. Aí você chega lá, irmãos, eles dentro dos recursos que têm, tentando fazer o melhor, para servir a gente, para servir as pessoas que chegam, com alegria, um sorriso no rosto. E sabe por que foi que eu me alegrei? Porque eu disse, rapaz, eu estou entrando num milagre. Eu disse isso aos pastores de lá, a Rose e o Hernando, eles não estão aqui, eles estavam lá aqui no primeiro culto, e eles estão lá agora. E eu disse para eles, gente, sabe por que eu estou alegre? Porque eu estou entrando dentro de um milagre. Do mesmo jeito que foi na sede, vai ser aqui. Porque um dia a gente entrou nesse prédio e não tinha nada. Não era nada, não tinha nem gente direito. E hoje a gente tem que fazer 2 cultos para poder dar conta de todo mundo. Por que, Samir? Porque ninguém fez nada do jeito certo? Não, pelo contrário, porque já tinha sido feito um trabalho muito bem feito, que tinha levado a gente até aquele ponto. Mas tem a troca de bastão, e quando a troca de bastão vem, é para a gente correr mais rápido. Nada mais do que a obrigação da gente, irmão, fazer igual ou fazer melhor do que quem passou primeiro, não é nada mais do que a obrigação, não é porque a gente é bom e bonito, não. É porque a gente entendeu que é o papel da gente, é a obrigação. Suceder não é você fazer menos, é você fazer mais, melhor e em menos tempo. Então você chega lá hoje, você vê o cenário, irmão, e pensa assim, rapaz, a gente fica reclamando às vezes lá da sede. Aí você fica aqui se queixando porque faltou energia um instante. Eu sei, é desconfortável. A gente já começa a se abanar. Vá cultuar lá para você ver como é o calor. A gente está entrando no berrobró. Quem vai resolver esse problema lá? Está vendo, irmãos? A gente considera, a gente fica com compaixão. A gente vê, meu Deus, eles estão fazendo melhor. Aí você chega lá, é um microfone e uma caixa. Cadê os outros instrumentos? Quem é que vai dar? Aí você acha que é muito o que você dá. A igreja tinha que fazer mais. Rapaz, a igreja tinha que investir muito mais. Olha, lá em cima, na área das crianças, tem que melhorar muito. Tem. Sabe como é que melhora? Com a gente botando a mãozinha no bolso. Botando a mãozinha para fazer o Pix com mais dígito. É, irmão. Porque quando é para a nossa casa, tem muita gente que quando a gente vai na casa da pessoa, na casa dela é o melhor, do bom e do melhor para tudo. As viagens dela são as mais confortáveis, melhores hotéis, melhores passagens, melhor tudo. Mas quando é para o reino, quando é para a igreja, é tudo, como é que chama, meu Deus? Capenga. É tudo capenga. Eu tenho aqui esse ar-condicionado que está sem os dentes, se quiser eu dou ele para a igreja. Vocês não estão precisando, não? Dê o melhor igual você tem na sua casa. Aí você pensa, não, mas eu não fui chamado para isso. Foi a comissão para a gente poder ajudar a pregar o evangelho. Se você não está pregando, ajude a quem está.
gente? Aí fica a gente se batendo aqui por púlpito, por microfone. Tem púlpito e tem microfone lá. Você quer ir pregar lá? Irmão. Vai lá em Parnaíba ajudar o pastor Flávio. Vai para Piripiri, que o pastor quer abrir uma obra lá. Vai pelo menos para o VC. Não quer ir. Não consegue sair de casa. Para ir para um VC, você vai sair de casa. Para ir para a África, quando, criatura? O pastor Fábio está dizendo aqui, dura o vosso discurso, quem poderá ouvi-lo? Ali está a porta, irmão, vocês não querem ir por lá, não? Um dia Jesus deu um discurso para os apóstolos, para os discípulos, que eles acharam que era pesado. Mas quando Jesus viu a multidão saindo, ele olhou para os discípulos, vocês não querem também, não? Aí eles disseram, sabe o quê? Eles disseram, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles não disseram para onde, eles disseram para quem, porque não era sobre o lugar, porque para ir para qualquer lugar eles iam. Eles sabiam, se o Senhor disser que vá para ali, a gente vai, se disser para ir para outro canto, a gente vai. Mas é para quem? A gente só tem Jesus. A gente não vai cumprir a missão e dar seguimento ao legado do pastor Bud, irmãos, se a gente não conseguir vir cumprir uma escala na igreja. Não vai. Se a gente achar que 2 cultos na semana é muito, não, porque eu já vou para o de domingo. Já vou para o de domingo? Diga assim, eu só vou para o de domingo. Você não pode dizer, já vou para o de domingo. Era para a gente querer estar na igreja todo dia. Ah, mas eu tenho minha vida. O quê? Vida de quem? Tu pagou o preço na cruz. Foi o teu sangue que foi derramado lá, irmão. Ei, irmão, eu estou falando por amor a você, eu não estou falando por raiva, não. Eu estou falando por amor, irmão. Foi o teu sangue que derramou lá? Foi tu que morreu na cruz? Foi na tua mão que botaram um prego? Foi tu que botou a coroa de espinhos? Foi tu que foi no inferno? Foi não. Tua vida? Que tua vida coisa nenhuma, rapaz. Teu meu trabalho, teu trabalho é para servir o reino, querido. Meu trabalho é para ganhar dinheiro. Para que esse dinheiro para ti, se tu vai morrer um dia? Tu é eterno, criatura, a vida é eterna, tu é um espírito, tu vai ter uma vida para seguir lá na frente. E esse dinheiro que tu está juntando aqui não vai servir para nada lá. Então ajuda a servir e construir o reino, porque vai ter muito mais fruto para ti quando chegar lá. Está se preocupando com o dinheiro todinho para essa viagem aqui, quando tem uma vida todinha para tu viver depois que sair dessa viagem. Isso aqui é passageiro, irmão. E aí tu vai juntar tesouro aqui ou vai juntar tesouro lá. Eu nem queria dizer isso. Mas se eu estou dizendo é porque de alguma maneira a gente precisa ouvir. A gente, nós todos. Aí a Bíblia vai dizer assim, né, que Jesus falou, ide por todo o mundo, fazei discípulos. Aí alguém pode perguntar, então para quem foi que foi confiado isso aí? Foi para os discípulos? Foi. E quantos discípulos estão aqui? Amém. Bora, levante sua mão. Amém. Porque se a sua fé não levanta nem sua mão do lugar, você não está bom para fazer nada para Deus. Bora coxar o negócio, irmão. Por quanto tempo vale essa comissão aqui? Para quanto tempo é? É para hoje, é para amanhã? Não, é até que o Senhor volte. Lucas capítulo 19, no verso 13, diz assim, chamou 10 servos seus, era uma parábola que Jesus estava contando para os discípulos, ele disse, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Só tem um prazo para a gente negociar. Esse negociar aqui é até quando a gente vai poder chamar, fazer discípulos, pregar, batizar as pessoas. Até quando? Só até enquanto o Senhor nos arrebatar. Depois que Ele vier, irmão, não tem mais jeito não. Você vai pregar no céu? Vai mais não. E no inferno não vai adiantar. E onde é que essa missão deve ser cumprida? Jesus mesmo disse, por todo o mundo. Aí alguém pode perguntar assim, mas de que forma eu vou pregar e vou ensinar? Jesus também respondeu, ensinando, batizando. Aí tem gente que pensa que o trabalho é só assim, eu vou fazer um evangelismo na rua, vou entregar um folheto, vou dizer, Jesus te ama. E aí a pessoa vai receber o folheto e eu estou fazendo meu papel. Tá, não. Porque você não faz um discípulo entregando um papel. Fazer discípulo dá trabalho, irmão.
Porque você pregar e a pessoa receber Jesus é ela nascer de novo. Mas tornar essa pessoa um discípulo que segue os passos de Jesus requer tempo, esforço, dinheiro e tudo mais que você imaginar. Se não, vira multidão. É aquele povo que acha bonito quem é crente, acha bonita a igreja, acha bonito os milagres, acha bonito quem vai para a igreja, acha bonito tudo, mas não quer nada de compromisso. Seguir de perto, não quer saber. Tem um monte de gente assim, que admira a nossa vida, admira a nossa fé, mas não quer nada com o Deus que a gente tem. Quantos conhecem alguém assim? A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, que de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo está ensinando ali, como numa outra tradução a gente pode ver, existe uma versão que fala, somos companheiros a serviço de Deus. Nós estamos cooperando com Deus, trabalhando junto com Ele. Não é somente a gente assistindo Deus trabalhar, mas é trabalhando junto com Deus. Cooperando nesse serviço. E é interessante a forma como Paulo fala, ele fala sobre a lavoura de Deus, ele está falando sobre algo que o próprio Jesus também fala. Ele diz, olha, grande, né? Ele falando sobre a seara, ele diz, olha, a seara ela é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. É mais ou menos a linguagem que Paulo também está usando. Ele dizendo, olha, edifício de Deus, vocês são, lavoura de Deus, vocês são essa seara, vocês são esse campo onde o Senhor trabalha. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser um edifício. E sabe, edifício precisa ser construído. Tem fundamento, tem as bases, tem a hora que fica mais alto e a parte que você só deixa mais bonito. A nossa vida é esse edifício. Que tanto é que Paulo diz que a gente edifica a nós mesmos, nos edificando na nossa fé santíssima, orando em outras línguas. Então é possível você se edificar, você crescer, mas existe essa lavoura, essa seara. Jesus diz, olha, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Aí Jesus não fala assim, irmão, ó, pois vamos orar para o Senhor diminuir o trabalho? Jesus não diz isso, ei, olha aqui para mim, atenta a isso. Jesus não diz assim, a seara é muito grande e são poucos os trabalhadores. Vamos orar ao Senhor para que diminua o trabalho, para a gente poder ter mais descanso. Não. Ele diz, roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então, a gente precisa, quando vai entender sobre missão, também pregar, mas investir, como eu falei, mas também orar. Você está orando para que o Senhor mande mais ministros para essa igreja? Você está orando para que mais pessoas sejam formadas, para serem preparadas, para serem enviadas? Você está orando para que mais pessoas se levantem e se voluntariem para fazer aquilo que o Senhor tem chamado aqui? Você está orando pelos pastores que já tem, pelo menos? Não ora nem pelo que já tem. Irmão, vamos ser sinceros, às vezes a gente não ora não. Não lembra, a gente lembra de orar pela nossa família, pelas nossas coisas, pelas nossas contas, pelos nossos meninos, pela nossa comida, pela nossa casa. Amém. Você já rendeu graças alguma vez na sua vida pela vida do pastor Bud? Já rendeu graças pela vida do apóstolo Guto? Pelo pastor Divan, que passou aqui antes de nós? Pelo pastor Fábio, que está aqui hoje? Pelos pastores que auxiliam a ele? Pedindo para que eles tenham saúde, para que eles tenham força, vigor, graça da parte de Deus, favor da parte dos homens, para que eles sejam levantados, sejam mantidos de pé. Não, a gente não está pensando nisso, irmão. A gente está pensando na nossa família, na nossa casa, no nosso carro, na nossa... Legado, irmãos, é muito além do que a gente tem feito agora. E a gente precisa fazer mais. Aí Paulo diz isso, né? E ele fala, olha, nós somos de Deus cooperadores. Eu quero te dizer, você talvez olhe para você e diga, mas meu Deus, como é que eu vou ajudar Deus, cooperar com Deus? Eu, na minha incapacidade, irmãos, Deus está pronto para fazer coisas impossíveis através de pessoas improváveis. Eu era uma menina tímida, irmãos, que não falava nem com as pessoas que chegavam na minha casa. Eu tive vergonha de ir na padaria falar com o padeiro para pedir um pão. Irmãos, Deus pode fazer coisas impossíveis. Por meio de pessoas que todo mundo olha e diz, fulano, Deus pode fazer algo na sua vida, levantando você para as pessoas dizerem assim, rapaz, agora fulano é missionária. É, pois é, Deus faz. Fulano agora é pastor. Fulano que eu conheci daquele tempo ali. É, pois é, ele mesmo. Deus faz, irmãos, com os que decidem cooperar com Ele.
Deus só precisa que você se levante para cooperar com Ele. Quando você se levanta para ser um cooperador, querido, a unção vem e coloca você em evidência. A unção vem e coloca você debaixo de habilidades, de coisas que você não conseguiria fazer. A unção vem e te traz essas habilidades. E não só isso, ela torna essas habilidades evidentes quando você se dispõe a ser cooperador. O pastor Fábio falou aqui no primeiro culto, tem gente que diz assim, mas eu tenho um chamado, mas o pastor não me bota para pregar. Eu tenho um chamado de ensino, mas o pastor não me bota para ensinar. Eu tenho um chamado de não sei o quê. Não, irmão, não tem nada a ver com o pastor. Se você se coloca nessa disposição de cooperar com Deus, a unção coloca em evidência as habilidades que você já tem. Vai ficar impossível alguém olhar e dizer, não, fulano não. É impossível. As pessoas começam a olhar, rapaz, fulano tem um chamado. O senhor já viu como fulano vem, como fulano serve? Não fura uma escada, chega primeiro, sai depois, faz bem o que é pedido, não faz cara feia, não reclama. Mas aí também é um robô. Não, é um filho de Deus que entendeu sobre o serviço a Cristo. Gente que serve bem a despeito do tempo, a despeito do que está enfrentando. Às vezes o pessoal questiona sobre algumas pessoas que a gente levanta ou honra, ou que a gente puxa para perto, ou que a gente licencia. Sabe o que isso tem a ver com missões? Diga assim, tudo. Está tudo bem, eu sei por onde eu estou indo, está tudo bem até aí. E algumas pessoas podem, por exemplo, questionar por que Rosana e Danilo. Por que ele senta aqui perto do pastor? Por que quando o Fábio está resolvendo alguma coisa, é ele que está colado? Irmãos, no dia da formatura da escola de ministro do ano passado, eu vou dizer isso porque é motivo de honra, não é motivo de tristeza nem de vergonha, não. No dia da formatura do ano passado, a escola de ministros era a nossa maior formatura até então aqui em Teresina. Escola de ministros, rema, tudo, a gente trabalhando incansavelmente. Aí está lá o Danilo resolvendo não sei o que de tarde, aí ele resolve o negócio que ele está resolvendo e vai se dirigindo até o local da formatura, o centro de convenções. Quando é no caminho, alguém bate no carro dele. Agora, pergunte para mim se o Danilo não foi para o lugar da formatura. Foi. Estava lá, trabalhando e se formando ao mesmo tempo. Sabe quando foi que eu fui dar notícia de que tinham batido? Eu era a diretora da escola, ele deveria me dizer, se fosse por uma questão de necessidade, ele poderia me dizer. Mas eu fui saber que tinham batido no carro do Danilo 2 ou foi 3 dias depois. Por acaso. Alguém comentou, não, porque bateram no carro. Oi? Porque ele não quis dizer para não atrapalhar o cumprimento da missão que tinha sido dada a ele. Aí você fica perguntando, irmão, por quê? Por que não você? E aí você fica se questionando, irmão, por que algumas pessoas? Porque são pessoas que têm se prontificado a cooperar com Deus e com as pessoas que Deus estabeleceu. Missão, irmão, não é só você fazer a sua sozinho. Missão não se faz só. Você precisa de ajuda de pessoas. Só se faz missões se você tiver cooperação do corpo. Não tem como você fazer sozinho. E sabe que essas pessoas que Deus levanta são as pessoas improváveis. Porque Deus vê os bastidores. Deus vê o que está por trás. Eu estou lançando esse exemplo, mas eu poderia dar muitos outros. Eu estou dando dele, eu poderia dar um seu. Eu poderia falar de outras pessoas aqui que muitas vezes já fizeram muito além do que era esperado. Agora, o que eu estou querendo te dizer é que tem coisas que não param quem está disposto a cumprir a missão. Não para. Porque você pensa assim, rapaz, se eu parar agora por causa disso aqui, vai comprometer fulano e fulano e fulano e fulano. Aí vai ser uma cadeia que vai ser comprometida por causa da nossa necessidade pessoal, por causa do nosso conforto, por causa do nosso bem-estar, por causa da nossa condição. Irmãos, você não sabe quantas vezes a gente vem pregar aqui e está com dor de cabeça, e você com dor de cabeça não para nem para ouvir. Quantas vezes a gente sobe aqui no púlpito com um problema grande e você nem sabe. Quantas vezes a gente tem necessidade que você nem imagina, como igreja ou individualmente como ministros, e você nem faz ideia porque a gente não fica anunciando. Você não sabe quantas vezes a gente vem pregar aqui com dor de barriga. Vale, vocês não são da fé, não creem para ser curado. É por isso que a gente vem, porque a gente crê que é curado. Vem pregar sem voz, vem pregar com voz, vem pregar cansado ou descansado. E aí você fica julgando, achando assim, é muito bom pregar aqui, está com ar-condicionado, está tudo certo. Mas não, irmãos, às vezes a gente também enfrenta problemas. Mas a questão é que a gente entendeu, rapaz, existe uma missão que foi dada a mim. E eu não posso retroceder, eu não posso recuar, eu não posso voltar atrás, porque não depende mais só de mim, não é só para mim, é para as outras pessoas.
Quando a gente fura uma escala, quando a gente deixa de vir para a igreja num dia que está contando com a gente, quando a gente deixa de dar aquilo que a gente deveria dar, devolvendo o dízimo, quando a gente deixa de dar uma oferta num culto que a gente vem para o culto, irmãos, a gente está deixando de cooperar com aquilo que Deus espera que a gente coopere. E se a gente não coopera, falta para alguém que precisa na ponta. Sabe, algumas pessoas pensam assim, mas fulano está lá, o pastor Bud hoje era o pastor, agora o apóstolo Guto está lá no lugar dele. Eles são apóstolos do ministério, né? É o cargo mais alto do ministério. Pois é, mas um dia o apóstolo Guto era a pessoa que só dirigia para o pastor Bud. Ele era a pessoa, irmãos, que apanhava a sujeira dos cachorros que o pastor Bud criava. E ele criava vários, e eram grandes. E ele era a pessoa que limpava o quintal, limpava a área do sítio onde o pastor Bud morava. Pregava? Pregava também, mas ele fazia a parte que ninguém via. E um dia ele foi levantado. Davi serviu primeiro ao pai dele, depois ele foi servir a Saul, depois ele se tornou rei. José serviu a Potifar, antes de ele governar ali, junto do governador, e ele ser o segundo homem do Egito, ele também fez a parte dele como servo. A gente vai olhar Moisés serviu primeiro ao sogro dele para se tornar depois o libertador de Israel. E às vezes a gente não quer sequer servir as pessoas, não quer servir a igreja, não quer servir a ninguém. Querido, queira servir onde você já está, queira fazer algo onde você já está, com o que você já tem, e se disponha a cumprir a missão que o Senhor está lhe levantando para cumprir. Talvez não haja tantas motivações, ou tantas alegrias, ou tantos améns, ou tantos glórias a Deus com essa mensagem. Mas, irmãos, a gente precisa ser chocado para a gente sair do lugar em que está. Você já viu que tem gente que, às vezes, quando acontece uma tragédia, a pessoa fica em estado de choque? Você já deve ter visto em filme, né? Aí a pessoa fica em estado de choque, ela fica assim, ó, parada. Ela não consegue falar, levantar, deitar, nada. Ela fica lá, parada, em choque. A gente chama aquele estado de choque. E tem gente que, por não saber, às vezes, para despertar a pessoa do choque, bate no rosto da pessoa. Às vezes, irmãos, tem mensagens, não ministros, mas mensagens que vêm na nossa vida como esse tapa para nos acordar. E a gente, meu Deus, onde é que eu estava? Para tirar a gente desse estado trágico, às vezes vir uma mensagem que bate na nossa face. Para acordar a gente. Sabe? Acordar mesmo. E eu quero que você saia daqui hoje com essa sensação de que há algo a mais e além para nós fazermos. Nós individualmente, irmãos, cada um, eu, você, o outro, todo mundo que está aqui. Porque senão a gente nunca vai entender o que Deus realmente está querendo fazer. Tem princípios básicos, eu tinha muito mais coisa para falar, eu não vou ter tempo para isso. Princípios básicos para a gente aprender, quem sabe na próxima mensagem que eu fizer aqui na igreja eu não falo sobre isso. Como, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre o chamado missionário? O que é esse chamado missionário? O espírito missionário, que todo mundo precisa ter. Que está lá em Atos 1:8, que o Senhor Jesus diz, olha, vai descer sobre vocês o meu Espírito e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito e vocês serão testemunhas. Existe uma necessidade de ter o Espírito Santo para você fazer a missão acontecer, para você cumprir a missão. Existe uma motivação certa para a missão. Paulo fala sobre isso em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14. Ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Deus, o amor de Cristo constrange a gente. A motivação para a missão é o constrangimento que nós temos diante de Deus por Ele ter morrido em nosso lugar, através do sacrifício de Jesus. Ele morreu, irmãos, para que a gente viva. Agora a gente não vive mais, a gente vive a vida dEle em nós. A nossa vida não é mais nossa, irmãos. Nós não somos donos dos nossos próprios narizes. Não somos, irmãos. A gente vai ver que existe um campo missionário adequado para todos nós. Que não é um local geográfico, mas Romanos 15, no verso 20, 21, diz assim, esforçando-me deste modo, Paulo diz, por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido ao seu respeito. Isso fala que a missão e a pregação do evangelho não é para quem já é crente. A gente não tem que estar pregando, irmão, para quem já é crente no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família. O erro, muitas vezes, da gente é que a gente quer pregar para quem já é crente.
Quer ensinar a palavra do jeito certo para quem já tem alguma coisa da palavra. Irmão, gasta tempo pregando para quem nunca ouviu sobre Jesus, para quem não recebeu ainda, para quem não nasceu de novo. Esse é o nosso campo certo. Em qualquer lugar geográfico, o campo certo são as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Outro texto que concorda com isso, que vai falar um pouco também sobre para quem a gente deve pregar e qual é o nosso campo missionário, é em Mateus capítulo 10, que Jesus fala sobre as ovelhas perdidas da casa do Pai. As pessoas que estão perdidas, as pessoas que não conhecem a Ele ainda, essas devem ser as que nós devemos procurar. Ele diz, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem gente que está perdida, irmãos. A Bíblia diz sobre nós que nós estávamos mortos, perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A gente vivia assim. Outro texto que fala também sobre qual é o nosso campo missionário, Marcos, capítulo 5, verso 19. Jesus diz assim, olha, a Bíblia diz, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anunciai-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que eu preciso falar para as pessoas da minha família, da minha casa? Anuncie tudo que Jesus já fez por você e como Ele teve compaixão de você. Todo mundo tem um testemunho bom para dar, irmão. Não, mas o meu não teve nada assim, eu não dançava colado, não bebia, não fumava. Eu não era drogado, não fazia nada assim, não era prostituto. Não, irmão, independente disso, todos nós temos uma história de compaixão e amor da parte de Deus por nós. Nós éramos cegos e agora nós vemos. Nós estávamos paralisados e agora nós nos movemos. Nós éramos perdidos e fomos encontrados. Nós éramos carentes, mas hoje fomos amados. Irmãos, quando a gente olha para isso, tem um testemunho para a gente dar para alguém da sua casa, da minha casa. Há uma mensagem, Paulo ensina qual é essa mensagem. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 19, diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não é para a gente ficar lançando sobre as pessoas os pecados que elas têm, mas é para a gente dizer, olha, Cristo reconciliou a gente com Deus, a gente estava desligado. Ei, você está desconectado de Deus. Você disse para a pessoa que não nasceu de novo ainda, para aquele que não é crente, você diz, olha, você está desligado de Deus, Deus não te ouve e tu não fala com Ele, mas no momento que tu recebe a Jesus, essa reconexão vem, tu se torna um com Ele, e agora tu consegue falar com Ele e Ele te ouvir. Coisa básica, irmão, simples, mas dá para a gente fazer, sabe? Tem uma intercessão que a gente pode fazer pelos missionários. Lucas, capítulo 10, no verso 2, diz assim, e lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Ore para que mais pessoas se acheguem àqueles que já têm pregado o Evangelho. Ore para que mais pessoas sejam somadas para trabalhar junto aos missionários aqui ou fora daqui. Ore para que pessoas sejam levantadas para fazer aquilo que é necessário. Pessoas com habilidades certas. Pessoas em posição de importância e relevância na sociedade. Pessoas com uma voz estratégica. Pessoas em profissões estratégicas. Você pode orar, irmão. E por fim, há um tempo certo para todo missionário. E o tempo certo, o próprio Jesus diz, em João no capítulo 4, ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é antes, nem é depois. Agora mesmo, se você olhar, se você colocar seu olho ali daquela porta para fora, você vai ver que o mundo está clamando, porque o campo já está todo branquinho para a gente chegar lá e só colher. Tem gente que só falta dizer, prega para mim, pelo amor de Deus. Tem gente que chega dizendo, eu estou com uma dor assim, que não sai por nada, e você tem a possibilidade de orar para que ela seja curada. Aí você diz, eu tenho aqui um Tilenol na minha bolsa. Tem gente que diz, eu estou com um problema grande no meu casamento, eu já fiz de tudo e não consigo resolver, eu não sei de onde é que eu posso tirar sabedoria para resolver essa situação. E aí você diz, ei mulher, tu já foi no psicólogo? Irmãos, a gente está aí com o mundo esperando, o campo bem branquinho, para a gente ser o missionário que Jesus mandou a gente ser. Ir lá, pregar o Evangelho e tornar essa pessoa um discípulo. Dando a ela o acesso à cura, dando a ela o acesso à libertação, mas através do que nós podemos fazer. Não através do que outras pessoas vão fazer, mas do que nós vamos fazer. Diga assim, eu sou uma missionária. Diga, eu sou alguém com uma missão.
Aleluia. Você pode ficar de pé. Eu quero saber se existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você ainda não nasceu de novo, não assumiu um compromisso. Você está no lugar chamado lugar da multidão. Você olha e vê que o que Jesus tem feito é bom, você admira, você acha bonito, mas você não assumiu um compromisso com Ele ainda. Você não entregou a sua vida a Ele, disse: Senhor, a minha vida não é mais sua, a vida que eu tenho agora é para você e eu vou viver segundo o teu querer. Você não fez uma aliança com Ele. E se você está aqui nessa noite, está nessa condição, a Bíblia fala que essa aliança com Deus, por meio de Cristo, ela é fundamental, ela é necessária e é pré-requisito para a salvação. Não adianta você vir para a igreja todo domingo, se você não tiver entregue um dia a sua vida a Jesus por meio desse convite que é feito. Não adianta você fazer suas orações em casa e não entregar a vida a Jesus. Isso não dá salvação a você. O que dá salvação a você é crer no seu coração e confessar com a sua boca que um dia Jesus veio à terra, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos vida, alegria, saúde, paz e salvação. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa oração, que deseja fazer essa entrega. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, levanta bem alto a sua mão. Eu quero orar por você e cooperar contigo nesse momento. Você que já é salvo, ore em outras línguas, intercede para que uma vida seja gerada nesse instante. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e é o seu desejo, levanta mesmo sua mão, não fica com vergonha. Todos salvos? Uma mensagem para crentes, então, tivemos nessa noite. Tem alguém que deseja se reconciliar com Jesus? Você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje. Se você quer fazer isso, venha rápido. E há alguém que queira receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas e ainda não ora em outras línguas, mas quer receber isso hoje, nós vamos orar por você. Você vai sair daqui cheio. Oi. Como é teu nome? Vem aqui, à frente. Deivânia. Deivânia, você veio aqui atendendo a qual dos convites que eu fiz? Reconciliação. E você? Reconciliação também. Como é teu nome? Amanda? Deivânia e Amanda. Sabe, o Senhor, Ele não olha com um olhar de julgamento para aqueles que um dia se afastaram, mas Ele tem um olhar de acolhimento e amor. Vocês conhecem a história do filho pródigo, que um dia ele deixou a casa do pai, mas quando ele decidiu voltar, depois de ter feito muitas coisas, o pai não chega para ele e pergunta: e aí, o que foi que você fez? O que foi que você andou aprontando por aí por fora? O que foi que aconteceu contigo? Não. Ele simplesmente acolhe aquele filho com uma festa, como quem já estava esperando há muito tempo. E ele recebe aquele filho, dá a ele a autoridade, dá a ele toda a estrutura, a alegria, o conforto, o amor que ele precisava. Sabe, nessa noite a decisão de vocês de voltar é essencial para que o Senhor possa dar a vocês aquilo que é de vocês por direito. E que aquilo que passou até aqui não seja motivo de vergonha, não seja motivo de tristeza, não seja motivo de acusação de alguma forma contra vocês. Se vocês foram feridas e algo levou vocês a se decepcionarem e se afastarem da igreja e do caminho do Senhor, entendam que pessoas falham, mas Deus continua o mesmo sempre. E que aquilo que passou não é mais considerado, porque agora começa uma nova história. Uma folhinha nova em branco para vocês escreverem a nova vida que está proposta para vocês. Eu quero orar por vocês. Eu posso fazer isso? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pela vida da Deivânia e oro pela vida da Amanda, Pai. Eu declaro em nome de Jesus essa nova fase que começa hoje, Pai, com o retorno delas para a Tua casa, para esse lugar de segurança, esse lugar de paz, esse lugar, Senhor, de conforto que a Tua casa é para os Teus filhos. Senhor, que nessa nova fase elas sejam fortalecidas, elas sejam levantadas, animadas, encorajadas, Pai, a permanecer no caminho de onde elas nunca deveriam ter saído. Eu declaro, Pai, toda acusação, toda culpa, toda vergonha, todo o peso do passado indo embora hoje e dando lugar a uma paz, a uma alegria que só o Senhor pode prover para os Teus filhos.
Pai, eu declaro elas intocadas e intocáveis pelo diabo, pelas astúcias dele, pelos planos deles. Como autoridade sobre elas, eu declaro em nome de Jesus, elas guardadas e protegidas, Pai, debaixo da sua poderosa mão. E não se desviando nunca mais, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecendo, Senhor, no caminho que o Senhor preparou para elas, até o fim de suas vidas, ou até que o Senhor as arrebate. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. E declaro, Satanás, você perdeu mais uma vez na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A família de vocês preparou uma surpresinha para vocês nessa volta. Olha só. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Glória a Deus. Você se alegra pela vida da Deivane e da Amanda? Sabe, nós todos temos uma missão agora. Elas já são nascidas de novo, já estão reconciliadas com Cristo e com a igreja. Nosso papel agora é torná-las cada vez melhores discípulas. E você e eu somos responsáveis por isso. Amém? Deivane e Amanda, olha, a nossa equipe está aguardando vocês ali. Sejam bem-vindas de volta à família de vocês, à família de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero, antes de encerrar, fazer duas coisas. Enquanto a gente estava falando sobre esse dia da vida de missões, no primeiro culto, o Senhor me lembrava sobre uma mulher que viveu no início do século XIX, né, nos Estados Unidos. E sobre como a vida dessa mulher impactou a vida de muitas pessoas. E eu quero que você preste bastante atenção nessa história. E quando eu pensava sobre essa pessoa, eu estava escrevendo algumas coisas ali mesmo durante o primeiro culto. E foi interessante porque dentre as pessoas que o pastor Fábio citou aqui, ele citou essa pessoa. Uma mulher chamada Mariah Woodworth-Etter. Alguém que todas as vezes que eu leio a história, todas as vezes que eu lembro da história, de alguma forma me impacta novamente. De alguma forma me emociona de novo. Essa mulher, ela é considerada a avó do pentecostalismo. Ela que muito cedo perdeu todos os seus filhos. Primeiro perdeu o pai, uma grande perda. Depois perdeu sua mãe. Tinha 5 filhos. E esses 5 filhos adoeceram. Ela perdeu esses filhos todos, um depois do outro. Ficou a 6ª filha viva, chamada Lizzie. Ela perdeu o primeiro marido. Depois casou de novo. E essa mulher, nos últimos anos da vida dela, já com 80 anos, de novo passou por uma grande perda. Viu sua filha Lizzie, a única que lhe restava, morrer num acidente num bonde. Então, aos 80 anos de idade, depois de ter servido intensamente, a Mariah era conhecida porque dentro dos ambientes de culto onde ela ministrava, haviam manifestações muito poderosas de cura. Os dons do Espírito se moviam de uma forma sobrenatural. Pessoas caíam no Espírito, pessoas oravam em outras línguas, eram batizadas. Havia muito fogo, muito poder nas mensagens, nas ministrações de Mariah. E aos 80 anos ela teve de novo essa perda. Agora, sepultando a última filha, com 80 anos ela tinha enterrado 6 filhos e 2 maridos. Mas não parava de pregar o Evangelho. Não cansava de ministrar o Evangelho. Ela gostava de dizer que mesmo diante daquela dor, ela iria continuar pregando. Todo dia, todo ano, todos os meses da vida dela, Mariah pregava. Levantava pessoas. E nos últimos anos, nos últimos meses de vida dela, a saúde dela estava tão deteriorada, ela já velhinha, que
prepararam uma cadeira especial, onde eles colocavam a Maraia e traziam ela do local onde ela ficava, que era do lado da igreja, até o púlpito, para que ela pudesse vir até ali, sendo transportada por pessoas. E lá naquele templo, ela sentava e, com a sua saúde deteriorada, fraquinha, bem debilitada, ela era colocada ali para ministrar a palavra. E quando ela começava a pregar, irmãos, as pessoas viam Maraia de novo, debaixo da unção, incendiada pelo poder de Deus, se movimentando de um lado para outro do palco, em pé, a pleno vigor, com muita energia. E depois, quando ela terminava a mensagem, ela de novo se sentava e aquela debilitação na saúde dela era de novo visível. Mas a unção se movia de uma forma que ela se colocava de um lado para outro nos púlpitos, na plataforma, ela andava de um lado para o outro, debaixo de uma unção poderosa. Pessoas eram curadas, pessoas falavam em línguas, pessoas eram salvas, libertas, pessoas ali eram batizadas no Espírito Santo, e ela pregava incansavelmente. A casa, o lugar se enchia durante a pregação, não só de pessoas, mas também se enchia de unção. E Maraia, depois de tantas vezes, tantas frases, tantas fases da vida dela, uma frase ficou marcada e marcante por meio da boca dela. Ela dizia a seguinte frase, ela dizia: eu prefiro desgastar-me por Jesus do que me enferrujar. E ela dizia: eu vou me deixar gastar até o fim. E até o último instante ela continuou pregando, até 3 semanas antes dela morrer. Pregando o Evangelho, curando pessoas, batizando pessoas no Espírito Santo, intensamente servindo ao Senhor. Ela permaneceu lúcida até o último instante de vida dela. E Maraia, deitada no leito da sua morte, praticamente ali perto de morrer, as pessoas chegavam lá e ela continuava pregando a palavra para quem chegava para visitá-la. Quando ela estava doente, prestes a morrer, já bem velhinha, ainda assim ela pregava a palavra. Mesmo para as pessoas que visitavam ela, ela tinha algum sermão. Quando eu olho a história de Maraia, eu digo: eu quero viver assim. Eu vou pregar intensamente o Evangelho, irmãos. Às vezes as pessoas reclamam que, quando querem tirar foto aqui na comunicação, eu me movo demais. E eu quero ficar assim, irmãos, até o último dia da minha vida. Não importa o estado da minha saúde, não importa como eu esteja, onde eu esteja, eu quero ficar até o último dia, pregando a palavra que me libertou, falando sobre o Deus que me salvou, falando sobre o Cristo que me amou. Até o último instante da minha vida, irmãos, eu quero me deixar gastar. Eu já estou há mais de 20 anos no Evangelho. Tenho mais tempo com o Senhor do que sem Ele. Bem mais de 25 anos, eu acho. E sabe o que eu digo para o Senhor sempre? Senhor, eu continuo aqui para o Senhor me gastar, me desgastar. Às vezes é cansativo, às vezes é puxado, mas não é nada puxado, nada tão cansativo quanto o que Cristo fez por mim. E sabe o que eu tenho dito para o Senhor? Senhor, eu quero me gastar até o último fio do meu pavio. Até o último ponto. Eu quero me deixar desgastar pelo Senhor. E sabe o que eu estou te dizendo isso? E por quê, querida? Eu podia já ter terminado esse culto. Mas eu quero te levantar, te encorajar, servir ao Senhor intensamente. Te mostrar que não tem dor, sofrimento, razão pela qual a gente diga: eu não vou mais servir a Deus. Porque aquela mulher tinha enterrado um filho após o outro. Você sabe o que é uma mãe perder um filho? Tinha ficado sem um marido, depois ficou sem o outro. É por isso que o nome dela é Waldorf Etter. São 2 sobrenomes diferentes. Ficou viúva de um, depois do outro. Pregou no sepultamento, inclusive da própria filha. Estava ela lá dizendo: eu não quero que vocês olhem para a sepultura, mas que vocês olhem para o alto, de onde nós temos uma viva esperança, onde o nosso Redentor está. Na morte da filha, apontando para o céu. Não importam as circunstâncias, irmãos. Se nós temos um legado para cumprir, um legado deixado, missionário, para que nós, enquanto igreja, cumpramos, irmãos, que isso mova o seu coração de alguma forma. Que você saia daqui. Eu tenho dito isso ao Senhor: Senhor, já se passaram mais de 20 anos. Eu não sou mais a menina de 11 anos que decidiu servir ao Senhor quando nasceu de novo. Eu não sou mais aquela menina. Mas o meu coração, eu quero que permaneça o mesmo até o fim da minha vida. E eu tenho dito ao Senhor: eu ainda tenho fome do Senhor. Eu ainda tenho muita lenha para queimar. E sabe, eu quero que você saia daqui nessa noite pensando sobre isso. Senhor, eu ainda tenho fome do Senhor. Eu ainda tenho tanto para te servir. Não importa qual seja a sua idade, irmãos.
Eu tenho certeza que você não está aqui com 80 anos, depois de ter enterrado 2 maridos e 6 filhos. Eu tenho certeza que você não já viveu o tanto que aquela mulher viveu pelo Senhor. Eu tenho certeza que você não já fez o que você precisava fazer até aqui. Ainda tem tanto para você fazer, irmão. E eu quero que você saia daqui pensando o que eu vou fazer daqui por diante. Aonde eu vou? Para quem eu vou? De que forma eu vou? Eu não sei, Senhor, mas eu estou disposto. Eu estou disposta a fazer, a ir, a falar exatamente tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Nós vamos cantar essa canção. E eu quero realmente que você cante isso do coração. E que você olhe para o seu futuro. Feche os seus olhos. E olhe para o seu futuro. Para o que você ainda pode fazer para o Senhor. Você já viu muito de Deus sendo feito em você. Você já viu muito de Deus sendo feito em outras pessoas. Você já viu muitas pessoas falando, vivendo, fazendo coisas para o Senhor. Você já viu milagres, curas, já viu salvação, você já viu tantas coisas, já aprendeu tanto da palavra, irmão. Mas você ainda tem fome, você ainda tem sede, você ainda tem lenha para queimar, você ainda tem uma vida para viver, você tem ainda uma razão para estar aqui, você ainda tem um ide para cumprir, você ainda tem discípulos a fazer, você ainda tem terra para pisar, você ainda tem nações para ir, você não sabe aonde Deus e a sua palavra vão levar você, mas o fato é certo, ainda há algo para você e eu fazermos, e nós vamos fazer até o fim, irmãos. Nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, mas nós vamos queimar até o último dia de nossas vidas. Como o apóstolo Bud, um dia antes de ter partido para o Senhor, pregava sobre cura, porque aquilo que a palavra diz não é anulado pelo que vivemos em nosso corpo mortal. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.